E aí, pessoal, tudo certo? Muita gente anda dizendo por aí que com a bolsa em alta as grandes oportunidades já foram, né? Mas será que é isso mesmo? Hoje a gente vai fundo nos números de 3 empresas, bem diferentes umas das outras, para tentar descobrir se ainda tem alguma joia escondida no nosso mercado. E o combinado aqui é o seguinte: análise baseada em fatos, sem achismo. Mas antes da gente começar para valer, aquele nosso aviso de sempre, que é super importante. Essa nossa conversa aqui é puramente informativa, tá? O objetivo é trazer os dados, as informações, para que cada um possa tomar as próprias decisões de investimento com segurança e responsabilidade. Dito isso, bora começar a nossa investigação. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão no mercado hoje. Será que o bonde das oportunidades já passou mesmo? Bom, o que a gente vai fazer aqui é pegar uma lupa e procurar por valor justamente onde a maioria talvez não esteja olhando. Vamos desafiar aquela ideia de que tudo já está precificado. E para guiar essa nossa busca, a gente vai explorar 3 perfis de investimento bem distintos. Primeiro, vamos dar uma olhada na SLC Agrícola, que é uma tese de valor cíclico, um gigante do agro que pode estar subvalorizado. Depois, a gente passa para a BB Seguridade, um caso clássico de solidez de renda. E, por fim, vamos analisar a Porto Seguro, que é uma história de crescimento e diversificação. E, claro, no final a gente junta tudo e faz um resumão para comparar. Então, vamos começar com a SLC Agrícola. Olha, à primeira vista, muita gente pode até torcer o nariz. Afinal, o agronegócio está num ciclo de baixa. Mas a tese aqui é justamente essa. Será que o verdadeiro valor da empresa não está escondido bem atrás desse pessimismo todo? Vamos entender o porquê. E é aqui que a coisa fica interessante. Tem um paradoxo na SLC. Se a gente olha para o indicador mais famoso, o preço sobre lucro, a ação parece cara. E até faz sentido, né? O lucro está menor por causa da queda das commodities. Só que o pulo do gato é olhar para o que a empresa tem, para o seu patrimônio, e aí o jogo vira completamente. A ferramenta que ajuda a gente a enxergar isso se chama NAV ajustado. Eu sei, o nome é meio técnico, mas a ideia por trás é bem simples. Pensa assim, imagina a escritura de um terreno comprado 50 anos atrás. O valor que está escrito ali não tem nada a ver com o valor dele hoje, certo? O NAV ajustado faz exatamente isso com as terras da SLC. Ele pega todos os ativos, principalmente as fazendas, e reavalia pelo preço de mercado de hoje. Aí desconta as dívidas. O que sobra é o valor real do patrimônio da companhia. E aí quando a gente pega o preço da ação e divide por esse valor patrimonial real, o tal do NAV ajustado, olha o número que aparece, 0,55. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? É simples. É como se o mercado estivesse dando a chance de pagar só 55 centavos por cada R$ 1 de ativos que a empresa tem, principalmente terras super valiosas. É um desconto bem grande. E o mais legal é que esse patrimônio todo não está parado, muito pelo contrário. Dá uma olhada nesse gráfico. A SLC é uma verdadeira máquina de crescimento. A área plantada deles cresceu mais de 8 vezes desde que a empresa abriu capital na bolsa. E o mais interessante é o jeito que ela fez isso, com uma estratégia muito inteligente de arrendar terras e fazer parcerias. Ou seja, ela expande a produção sem precisar gastar uma fortuna comprando todas as fazendas. Mas claro, né, um desconto desse tamanho não vem de graça. Existem riscos bem reais que explicam por que o mercado está tão pessimista. A gente está falando dos preços das commodities, como soja e milho, que estão em queda. Do real mais forte em relação ao dólar, o que acaba diminuindo a receita, e também de um endividamento que aumentou justo no momento de juros mais altos. E talvez o principal alerta. A história já mostrou que esses ciclos de baixa no agro podem durar anos. Ou seja, é um investimento que pode exigir bastante paciência. Ok, agora vamos virar a página completamente. Se a SLC é uma tese sobre valor no setor que sobe e desce, a nossa segunda empresa, a BB Seguridade, é exatamente o oposto. A gente está falando de uma verdadeira fortaleza de estabilidade, de renda e de liderança de mercado. Vamos entender o que faz dela um negócio tão sólido. Olha, o primeiro número da BB Seguridade que salta aos olhos é esse aqui, mais de 60%. Isso é o ROE, o retorno sobre o patrimônio. Falando de um jeito bem simples, é uma medida de quão boa a empresa é em transformar o dinheiro dos acionistas em mais lucro. E um ROE acima de 60%, pessoal, isso é algo extraordinário. É um sinal claríssimo de um negócio de altíssima qualidade. E só para a gente ter uma ideia do que isso significa, dá uma olhada nessa comparação. A empresa gera um retorno entre 60% e 80%. Enquanto isso, o custo de capital dela, que a gente pode comparar, por exemplo, com a taxa Selic, é bem, mas bem menor. Essa diferença gigante entre o quanto ela gera e o quanto custa para operar,
Isso é, na prática, a definição de uma máquina de criar valor. E aí vem a pergunta, mas de onde vem tanta rentabilidade? A resposta está aqui: domínio de mercado. Como a gente pode ver nessa tabela, a BB Seguridade não é só mais uma no setor. Ela é a líder absoluta em segmentos-chave, como o seguro rural, onde ela tem mais da metade do mercado, e também lidera em previdência, capitalização. Essa liderança esmagadora acaba criando uma barreira enorme para a concorrência e garante essa lucratividade toda. Então, se a gente juntar todas as peças, a tese de investimento na BB Seguridade fica bem clara. É uma empresa super rentável, líder de mercado e com um histórico consistente de pagar bons dividendos. E tudo isso sendo negociada a um preço que parece bem atrativo, com um potencial de dividend yield que pode passar dos 10%. E tem mais um ponto. As parcerias com empresas privadas ajudam a diminuir aquele risco de interferência estatal. Beleza. Chegamos agora no nosso terceiro e último perfil, que é a Porto Seguro. E aqui a história é um pouco diferente, mistura um pouco dos dois mundos. A tese não é só sobre valor escondido ou sobre dividendos. É uma tese de crescimento, de transformação. A gente vai ver como uma seguradora bem tradicional está se tornando algo muito, mas muito maior. Pensa rápido. Falou em Porto Seguro, pensou em quê? Seguro de carro, né? Pois é. Só que esse gráfico aqui mostra que essa imagem já ficou para trás. Hoje, o seguro de automóveis é só uma parte da história. Olha só, quase metade do lucro da empresa já vem de outros lugares. Do banco digital, dos planos de saúde, de outros serviços. A empresa se diversificou de verdade. E este outro gráfico aqui deixa a estratégia deles claríssima. De um lado você tem o negócio tradicional de seguro de carro. Ele cresce mais devagar, mas olha, ele gera muito caixa. E do outro lado você tem os novos motores da companhia. Banco, saúde e outros seguros, que estão crescendo a taxas impressionantes, entre 20% e 30% ao ano. É bem claro onde o futuro da Porto Seguro está sendo construído. Tá, legal. Mas como é que isso se transforma em retorno para acionista? A conta aqui é bem interessante. Primeiro tem os dividendos, que já dão um retorno aí de uns 5,3%, mas a grande sacada está no lucro que a empresa não distribui. Ela pega essa grana e reinveste justamente naquelas áreas de crescimento acelerado que a gente viu. E como a empresa é bem rentável, esse reinvestimento gera um crescimento adicional de mais ou menos 11,5%. Quando a gente soma uma coisa com a outra, o retorno total potencial fica bem atrativo. Bom, depois de passar por cada uma dessas empresas, chegou a hora da gente colocar as três lado a lado. Vamos fazer um resumo rápido da tese principal e do maior risco de cada uma, para a gente ter aquela visão geral do cenário. Em suma, o que a gente tem aqui são três caminhos bem diferentes. No caso da SLC Agrícola, a tese é de valor, focada nos ativos da empresa, mas é preciso ter paciência para esperar o ciclo das commodities virar. Já com a BB Seguridade, o foco é total em segurança e renda com dividendos, só que sem esperar um crescimento muito forte. E por fim, a Porto Seguro é a tese de crescimento e transformação, com o desafio de continuar essa virada de chave no seu negócio. São três perfis bem distintos para objetivos de investimento diferentes. E agora, a reflexão final fica para quem está acompanhando. Valor cíclico, renda sólida ou crescimento diversificado? Qual desses perfis de investimento conversa mais com a estratégia de cada um? Aqui não tem resposta certa ou errada, o importante é entender que são estratégias diferentes. E aí, o que cada um achou dessa análise? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. E claro, se esse mergulho nos dados foi útil, não se esqueçam de se inscrever no canal para mais análises como essa. Um grande abraço e até a próxima!